Olá, está no ar o Jornal Panorama, que traz para você as informações do Legislativo Capixaba. E esses são os nossos destaques de hoje. Deputados avaliam o resultado das eleições municipais. Criada Frente Parlamentar para a Defesa das Pessoas com Albinismo. Indicações ao governo sugerem ampliação de serviços. E na volta aos trabalhos, um dia depois das eleições, o assunto predominante foi o resultado das urnas. A repórter Patrícia Bravin traz as informações para a gente direto do plenário. Hoje, os destaques da sessão foram os discursos que repercutiram o resultado das eleições municipais. 11 deputados foram candidatos e os parlamentares destacaram as dificuldades de fazer campanha em plena pandemia. Uma eleição onde a gente não podia ter comícios, reuniões grandes. Então, assim, foi muito difícil. Quem venceu essas eleições são vencedores mesmo, porque não foi uma eleição fácil. Eu quero aqui parabenizar Gandini, Pasolini, Assunção, Euclério, Urso Leal, Bruno Lamas, Chambinho, Marcos Garcia, Carlos Von e Enivaldo. Enivaldo, que até agora é o único eleito prefeito de Barra de São Francisco. Enivaldo, que já foi prefeito de Barra de São Francisco, que fez uma grandiosa administração naquele município, que até hoje ele colhe frutos dessa administração de prefeito, como eu também fui prefeita em São Gabriel da Palha por 2 mandatos, né? Enivaldo é o único deputado eleito. Parabéns, Enivaldo. Que Deus possa te abençoar, você fazer uma administração que o povo de Barra de São Francisco espera. Essas eleições, obviamente, foram eleições atípicas, em função da pandemia, mas não só. Também se nota que cada vez mais as pessoas estão desanimadas com a política, com os partidos e com os políticos. Ontem e hoje eu estava observando o número de abstenções, votos brancos e votos nulos que tiveram essas eleições. É claro que as abstenções, uma parte disso deve-se à pandemia, obviamente, que pessoas do grupo de risco e tal, talvez tenham preferido realmente não ir votar, Mas o número foi alarmante. Então, é muito óbvio que isso não está relacionado apenas com grupos que não foram votar em função de ter no grupo de risco. Pegar só o exemplo de 3 cidades da Grande Vitória. Vitória, o município de Vitória tem 251 mil eleitores. Ontem, aproximadamente 64 mil não foram votar. 7.600 votaram branco, 8.500 votaram nulo, ou seja, 80 mil pessoas, entre aquelas que não foram votar, votaram em branco e nulo, se eximiram de participar do processo, 30% aproximadamente dos eleitores. Em Vila Velha, a situação é um pouquinho pior. Vila Velha tem 315 mil eleitores, bem mais do que Vitória. 79 mil não foram votar. Brancos e nulos somaram 32 mil, fazendo um total de aproximadamente 110 mil pessoas, 110 mil eleitores em Vila Velha não participaram de alguma forma do pleito. E na Serra, que tem 327.670 eleitores, 86 mil não foram votar. Entre brancos e nulo, dá mais ou menos 28 mil. 114 mil pessoas, ou 114 mil eleitores, se eximiram de participar do processo. Entendemos, uma parte desses eleitores não foi votar em função da pandemia, mas uma grande parte simplesmente porque preferiu não ir mesmo. Isso é grave. Esse desinteresse por um momento tão grandioso da democracia, enfraquece a democracia. E quando nós não participamos, apesar do nosso desânimo, depois nós não deveríamos reclamar que a Câmara de Vereadores ficou muito ruim, que o prefeito eleito não é o melhor, porque esses números fabulosos de pessoas que não foram participar ou que votaram branco e nulo, seriam mais do que suficiente para dar outra cara às câmaras de vereadores e outro resultado
para os prefeitos eleitos, ou pelo menos eleitos em primeiro turno. Parabenizar toda a população pelo exercício da cidadania, mas pedir que nesse segundo turno a pessoa exerça realmente essa função de cidadão, vá votar, porque aí sim o peso do voto, como foi na eleição americana, mesmo na pandemia, o maior, lá foi o contrário, né? Foi a maior percentual de pessoas que foram votar nos últimos 20 anos. E o nosso foi o menor dos últimos 20 anos que foram votar nesse último domingo. Porém, nós entendemos esse momento, mas fica aqui o desejo de que todos exerçam esse papel no dia 29 de novembro. E ainda na sessão de hoje, o plenário aprovou a criação de uma nova frente parlamentar. O colegiado vai atuar em defesa da pessoa com albinismo. A iniciativa é do deputado Dr. Hércules. A frente parlamentar tem por objetivo constituir um canal permanente de comunicação com o poder público acerca do albinismo. Fomentar a disseminação de informações, dialogar, conscientizar, estudar programar, discutir, procurações de promover política pública para pessoas albinas no nosso Estado. Dar ampla divulgação e cobrar do poder público medidas de assistência à atenção, especialmente nas áreas da saúde e educação. Também combater o preconceito, a segregação e o isolamento social, além de lutar pelos direitos, inclusão e inserção no mercado de trabalho. Como nós sabemos, as pessoas são muito discriminadas, os albinos, e que lá no passado, inclusive na roça, o pessoal chamava de nego aço. Isso foi eles mesmos que falaram, essa pessoa muito ruim, muito discriminatória, e que eles, na nossa Comissão de Saúde, expressaram essa preocupação. Eles têm direito, inclusive, de oferecer para eles filtro solar, e gasta muito. E esse pessoal, infelizmente, é muito esquecido pelo poder público. E começou a tramitar hoje o projeto de lei do deputado Adilson Espíndola, que dispõe sobre o direito a acompanhante para as grávidas na sala de parto das maternidades. E agora voltamos ao estúdio. É com você, Vanderlei. Também durante a sessão, 3 indicações do deputado delegado Danilo Baiense foram aprovadas pelo plenário. O primeiro com relação ao Centro Integrado de Proteção à Criança e o Adolescente. Nós temos uma delegacia especializada da DPCA, que funciona aqui em Jucutuquara, mas ela funciona apenas durante o dia. E nós sabemos que a demanda é muito grande, não somente aqui em Vitória, como também nos municípios onde nós temos os plantões da Polícia Civil. Então nós fizemos essa indicação, que foi muito importante essa aprovação e com certeza será muito importante para toda a população. Também fizemos a indicação com relação à ampliação da DEACRE com o plantão 24 horas. A DEACRE é uma delegacia especializada de criança e adolescente em conflito com a lei. No passado nós tínhamos essa unidade funcionando 24 horas. No entanto, agora ela funciona apenas até às 18 horas. Então seria muito importante que esse plantão fosse instalado. E por último também solicitamos um destacamento da Polícia Militar para atender a região lá de Domingos Martins, mais precisamente no distrito de Melgaço. Foi uma solicitação da população e eu agradeço mesmo de coração aos nossos pares por haverem aprovado essas 3 indicações. E na reunião das comissões, a Lei Orçamentária Anual, LOA 2021, começou a tramitar no Colegiado de Finanças. Em reunião virtual na tarde desta segunda-feira, o Colegiado de Finanças aprovou por unanimidade o cronograma de trabalho para apresentação da LOA, a Lei Orçamentária Anual, para 2021. A lei orçamentária é elaborada pelo Poder Executivo e estabelece as despesas e receitas que serão realizadas no próximo ano. Ao tramitar no Legislativo Estadual, a peça recebe indicações dos deputados sobre o uso dos recursos públicos previstos no orçamento, que são as emendas parlamentares. O prazo de entrega das emendas à Comissão de Finanças é do dia 17 a 26 de novembro.
A análise das emendas será feita entre 27 de novembro e 12 de dezembro. A votação do parecer do colegiado está prevista para 15 de dezembro, mesma data em que o documento deve ser encaminhado para apreciação do plenário. Pois é, e a realização de audiências públicas em todas as micro-regiões do estado para discutir a lei orçamentária junto à população foi suspensa devido à pandemia do novo coronavírus. E o Jornal Panorama de hoje fica por aqui, mas você pode continuar se informando sobre os trabalhos do Legislativo pelo portal da Assembleia e também pelas mídias sociais. Obrigado pela sua companhia e continue ligado na programação da TV Assembleia, agora mais perto de você, no canal 3.2, aberto e digital.